Quem luta com monstros deve velar para que não se torne também um monstro. Nietzsche. Existem 3 tipos de personalidades sombrias, e a maioria dos homens está completamente cega para saber qual delas os governa. Essa ignorância não é inofensiva. É por isso que são manipulados, descartados, esquecidos. Mas os poucos que conseguem olhar no espelho e ver a escuridão pelo que ela realmente é, vencem. Porque o poder pertence àqueles que param de fingir que são bons e começam a dominar a sombra que realmente os impulsiona. Se você não sabe qual delas governa seus instintos, suas emoções, sua ambição, então o seu destino já está decidido. E a parte mais trágica, a maioria dos homens pensa que é forte, mas na verdade está apenas emocionalmente viciada em admiração. Essa é a maldição do primeiro tipo, o narcisista. O narcisista não ama a si mesmo. Ele precisa ser amado. Ele precisa ser visto, aplaudido. Ele entra em uma sala e imediatamente começa a calcular. Não poder, não oportunidade, mas atenção. Quem está olhando? Quem não está? Quem o elogiou? Quem o ignorou? E nesse teatro desesperado por validação, ele se torna escravo da percepção. Mas ele não enxerga dessa forma. Ele acredita que é apenas confiante, carismático, destinado a algo grandioso. Chegará até a convencer você de que é seguro de si. Mas na realidade, ele tem pavor de uma única coisa: ser invisível. O narcisista constrói toda a sua vida em torno da admiração e ainda assim, nunca se sente admirado o suficiente. Porque por trás de toda a performance, existe algo apodrecendo, um orgulho frágil, um insulto, e ele entra em colapso, uma rejeição, e ele planeja vingança. O narcisista não é forte, ele está faminto, e quanto mais se alimenta de elogios, mais precisa deles para sobreviver. Você o verá em qualquer lugar, barulhento, calculado, ligeiramente polido demais. Ele sorri abertamente, mas está sempre escaneando o ambiente em busca de sinais de desrespeito. Se você o elogia, ele brilha. Se você o ignora, ele murcha. Mas se você o desafia, ele se quebra. Nesse instante, você presencia a máscara cair. O narcisista não tem defesas, tem ilusões. E quando essas ilusões se racham, ele desmorona em um de 2 extremos: raiva ou desespero. Nenhum deles é controlado, nenhum é racional. Ele é um império construído sobre espelhos. E quando o reflexo deixa de favorecê-lo, ele incendeia toda a sala, tentando recuperá-lo. É por isso que muitos homens fracassam em silêncio. Não porque lhes faltou habilidade, mas porque seus egos eram frágeis demais para suportar a realidade. Uma derrota, e eles desaparecem. Um arranhão, e recuam para a fantasia. Porque nunca foram guerreiros. Eram crianças presas em corpos adultos, desejando aplausos em vez de conquista. Mas não se engane, o narcisista ainda pode ascender, e muitas vezes ele ascende, porque sabe usar a máscara perfeita. Ele se adapta ao que você admira, ele se torna aquilo que você quer elogiar. Na política, no entretenimento, na liderança, os narcisistas frequentemente sobem mais rápido que os outros. Por quê? Porque precisam. Enquanto outros discutem, o narcisista seduz. Enquanto outros hesitam, ele posa. Ele se transforma no espelho do desejo público, e a multidão, faminta por idolatria, lhe entrega a coroa. Mas esse é o paradoxo cruel. O que o eleva é também o que o condena. Porque no momento em que a admiração se apaga, ele se autodestrói. Pense nos ídolos que desmoronaram assim que os holofotes se apagaram. Nos líderes que não suportaram a crítica. Nos criadores que desapareceram quando já não eram mais elogiados. Não foi o fracasso que os quebrou, mas o vício de serem vistos como perfeitos. E é aí que isso se torna perigoso. Não apenas para eles, mas para todos ao redor. Porque quando o narcisista começa a perder a admiração,
Ele não vai embora em silêncio. Ele manipula, faz chantagem emocional, mente, reescreve a história, demoniza aqueles que deixaram de alimentá-lo com elogios. Nos relacionamentos, torna-se controlador. Nos negócios, vingativo. Ele não pode deixá-lo seguir em frente, porque sua atenção é o oxigênio dele. Então, ele irá envergonhar você, encantar você ou destruir você. Qualquer coisa para permanecer no centro do palco. E se não puder ser adorado como herói, ele fará o papel de vítima, ou, pior, de vilão. Não por estratégia, mas por desespero. Isso não é poder, é dependência disfarçada de domínio. E uma vez que você percebe isso, começa a enxergar em todo lugar. Os mais barulhentos da sala, os mais polidos, os que sempre precisam ser especiais. Eles não são livres, estão morrendo por aplausos. E aqui está a crueldade final. A maioria dos homens governados por esse tipo nunca percebe até que seja tarde demais. Acham que estão perseguindo a grandeza quando, na verdade, estão apenas correndo atrás de elogios. Acham que são líderes quando, na verdade, são viciados em aprovação. E enquanto constroem um eu falso para o mundo admirar, seu eu real apodrece, despercebido, não amado e, eventualmente, esquecido, porque passaram a vida inteira tentando ser o ideal de outra pessoa. Nenhuma vez pararam para se perguntar: quem sou eu? Quando ninguém está olhando. Essa pergunta os assombra. E se algum dia desacelerarem o suficiente para enfrentá-la, isso os destrói. Porque a verdade é, o narcisista não quer poder. Ele quer parecer poderoso. E no fim, essa ilusão vira sua gaiola. Mas é aqui que fica perigoso. Alguns narcisistas aprendem a transformar seu charme em arma. Eles evoluem. Estudam a atenção como se fosse guerra. Seduzem não apenas para ser amados, mas para controlar. E quando essa mudança acontece, o narcisista deixa de ser apenas frágil. Torna-se calculista, estratégico, um manipulador encantador que veste a vulnerabilidade como uma armadura. E é assim que ele começa a se transformar em algo mais sombrio. Ele deixou para trás a fome desajeitada por elogios. Agora aprendeu a controlá-los. Não mais uma criança implorando por atenção. É um artista que entende a audiência melhor do que ela mesma. Tornou-se refinado, seletivo, armado. Mas não se engane. A ferida continua lá. Ele não seduz porque quer se conectar. Seduz porque isso lhe dá vantagem. Os elogios deixam de ser alimento e viram moeda. Ele os troca por lealdade, obediência, culto. E nessa nova forma, o narcisista torna-se perigoso não só para si, mas para todos que confundem sua máscara com profundidade. Porque uma vez que você acredita em sua ilusão, ele passa a possuir você. E quando ele te possui, ele se alimenta. Nem sempre publicamente, nem sempre de forma óbvia, mas por trás de todo sorriso doce e voz mansa, ele extrai algo de você: admiração, simpatia, inveja, submissão, tudo sem erguer uma única arma, porque sua arma real é você. Ele faz o papel de vítima com maestria, confessará suas falhas, mas apenas aquelas que o fazem parecer corajoso. Compartilhará sua dor, mas só de formas que o coloquem como herói trágico. Admitirá fracassos, porém somente os que o façam parecer forte por tê-los sobrevivido. É assim que o narcisista evoluído te prende, dando-lhe apenas verdade o bastante para parecer autêntico, vulnerabilidade suficiente para parecer seguro e carisma suficiente para parecer magnético. Você abaixa a guarda, confia, admira, e então, aos poucos, seu senso de realidade começa a se deslocar. Você se sente inferior ao lado dele, mas não consegue explicar por quê. Passa a questionar-se mais. Vicia-se em sua aprovação e fica aterrorizado com seu silêncio. E é exatamente aí que ele quer você. Inseguro, impressionado, submisso. Porque se algum dia você acordar para o que ele realmente é, o feitiço se desfaz. Mas a maioria nunca acorda. Permanece presa na órbita do ego dele, girando sem fim
ao redor de um sol que só brilha para si. Confundem confiança com superioridade, confundem narrativa com honestidade, confundem expressão emocional com profundidade emocional. E pagam o preço em silêncio, perguntando-se por que sempre se sentem invisíveis, não ouvidos, indignos ao lado de alguém que diz amá-los. Porque o narcisista não constrói conexões. Ele constrói espelhos. E você só é valioso para ele quando reflete algo que ele quer ver. No momento em que você lhe devolve um reflexo que ele não gosta, sua independência, sua raiva, sua força, ele te pune. Às vezes com distância, às vezes com crueldade, às vezes com um súbito e inexplicável afastamento. E cada vez ele enquadra tudo como sua culpa, porque o narcisista evoluído é mestre na arte de culpar. Isso o torna tão difícil de confrontar. Você não pode discutir com ele. Ele já ensaiou cada resposta. Você não pode acusá-lo. Ele vira a acusação contra você. Você não pode envergonhá-lo, porque ele usará sua acusação como prova de que o problema é você. E se você tentar partir, ele volta a ser tudo aquilo que você amava, tempo suficiente para te trazer de volta. Ele não quer você. Ele quer sua admiração. Ele não te ama. Ama como você o faz sentir sobre si mesmo. E quando não precisar mais de você, te descartará com delicadeza, poeticamente, às vezes até com lágrimas. Mas te descartará do mesmo jeito, porque o narcisista não está aqui para construir ao seu lado. Está aqui para construir a si mesmo. E você é apenas mais um tijolo em sua imagem. E ainda assim, você vai sentir falta dele. Essa é a verdadeira crueldade. Mesmo quando o vê claramente, mesmo quando entende a manipulação, mesmo quando finalmente vai embora, algo dentro de você dói. Porque o narcisista é perito em se imprimir na sua psique. Ele será o primeiro a dizer algo que ninguém mais ousou dizer. Será o único que notou aquele detalhe que você sempre escondeu. Lembrará de coisas que ninguém mais lembra e te dará um gostinho de ser completamente visto antes de arrancar isso de você. Isso é a droga. E uma vez que você provou, todo o resto parece insosso. É nisso que ele aposta. Porque mesmo que você o odeie, se ainda o lembra, ele venceu. Mas a maior tragédia, o narcisista nem sequer sabe quem é. Por todas as máscaras que usa, por todas as identidades que cria, por todas as pessoas que espelha, o núcleo é oco. Não existe um eu estável, apenas imagens mutáveis tentando vislumbrar algo real. Ele é ao mesmo tempo mestre e prisioneiro da performance. E quando a multidão se vai, o aplauso some e ninguém mais observa, resta o silêncio. E isso o aterroriza, pois nesse silêncio não há reflexo, apenas a pergunta assombrosa: quem sou eu se ninguém está olhando? E ele não tem resposta. Então começa a performar outra vez. Outra plateia, outro palco, outro espelho, sempre fugindo da quietude que o forçaria a ver a verdade. E agora você deve se perguntar: esse tipo vive em você? Seus objetivos são realmente seus ou apenas isca para aplausos? Você age por si mesmo ou pela versão de si que espera que os outros admirem? Você deseja crescer ou deseja apenas parecer que cresce? Porque se você se enganar aqui, nunca escapará da gaiola do narcisista. Passará a vida atuando, agradando, posando e morrendo por dentro. Mas se responder com honestidade, algo raro acontece. Você para de atuar e começa a se tornar. Porém, o caminho até essa clareza é brutal, porque uma vez que você destrói a ilusão, outra ainda mais sombria espera por baixo dela. A maioria das pessoas nunca ultrapassa a fase do narcisista. Suas vidas inteiras se perdem na apresentação, viciados em admiração, escravizados pela própria imagem. Mas um raro grupo evolui. Eles param de precisar ser admirados e começam a precisar vencer. Esses homens já não correm atrás de elogios, perseguem controle. E nessa evolução fria nasce o segundo tipo,
O maquiavélico. O maquiavélico não se importa se você o ama. Não se importa se você o teme. Ele só se importa que você o obedeça. Enquanto o narcisista deseja atenção, o maquiavélico deseja vantagem. Ele estuda as pessoas como se fossem plantas baixas. Só fala quando isso move o tabuleiro. Não confia em ninguém, porque sabe que o jogo não é sobre ser querido, mas sobre ser intocável. A personalidade maquiavélica é construída sobre uma única crença central. As pessoas são ferramentas. Podem ser usadas, afiadas, quebradas, substituídas. Ele não as odeia, simplesmente não as romantiza. Emoções são passivos. Lealdade é negociável. Bondade é camuflagem. E a verdade é uma arma a ser desembainhada ou guardada, dependendo do que garante a vitória. Você o encontrará nos bastidores. É o conselheiro, o estrategista, a força silenciosa que move impérios. Raramente fala primeiro. Espera, observa, mede você antes mesmo de você perceber que está sendo estudado. E quando finalmente fala, nunca é uma reação, é um movimento, calculado, específico, projetado para deslocar o poder, não sentimentos. Esse homem não perde a calma porque não valoriza nada o bastante para se emocionar com isso. Já está preparado para a traição, já contabilizou o fracasso, já previu sua deslealdade. Ele joga jogos longos, jogos silenciosos, jogos sem plateia. Enquanto outros anunciam seus objetivos, ele não anuncia nada. Deixa que falem e registra cada palavra. Deixa que se vangloriem enquanto coleta dados. E quando você percebe que ele é perigoso, ele já domina metade do tabuleiro. Esse é o trunfo maquiavélico. Você não vê nada até ser tarde demais. Porque, ao contrário do narcisista que deseja atenção, o maquiavélico entende esta verdade. Visibilidade é vulnerabilidade. E o homem que não é visto é o homem que sobrevive. Você sente isso quando está em sua presença. Um estranho frio, mas não cruel. Ele pode rir, brincar, até encantar, mas algo está faltando. Ele nunca se entrega por completo. Seus elogios nunca revelam admiração. Sua raiva nunca revela fraqueza. Suas histórias nunca revelam estratégia. Você sai da conversa achando que se conectou, mas não se conectou. Ele lhe deu apenas a versão de si que queria que você visse, enquanto aprendia tudo o que precisava saber sobre você. E esse é o segredo. O maquiavélico está sempre acumulando poder. Não força bruta, não carisma, mas posição. E quando tem o suficiente, não luta. Ele aprisiona. Você se vê ultrapassado, superado, encurralado, e nem percebe como chegou até ali. Mas aqui está o que separa o maquiavélico de um manipulador ingênuo: autocontrole. Ele não age por impulso. Não usa força quando o engano basta. Não queima pontes, a menos que o fogo limpe o caminho. Cada traição é cronometrada. Cada aliança é condicional. Cada palavra carrega um significado oculto. Isso não é caos, é precisão. E é isso que o torna assustador. Ele não é cruel. Ele é eficiente. Se ferir você move o tabuleiro, fará isso com elegância. Se ajudá-lo conquista sua lealdade, fará isso com sinceridade. Você nunca saberá qual lado dele está enfrentando, porque ele não está em nenhum lado. Ele joga acima do tabuleiro inteiro, observando todos os outros se debatendo, enquanto decide qual movimento encerra o jogo. E ainda assim, nem esse tipo é imune ao perigo. O maquiavélico pode dominar os outros, mas corre um risco fatal: acreditar que é sempre o homem mais inteligente da sala. Arrogância, envolta em estratégia, ainda é arrogância. E quando começa a subestimar, quando acredita que suas armadilhas são infalíveis, quando confia na superioridade da própria mente, ele escorrega. Porque até mesmo um plano perfeito, uma vez revelado, torna-se um alvo. E o maior poder é sempre aquele que você esconde. Esse é o paradoxo do maquiavélico. Para vencer,
Ele nunca pode mostrar sua mão, mas se joga por tempo demais, frio demais, alto demais, esquece até mesmo qual era o propósito do jogo. E nesse distanciamento, seu império começa a apodrecer de dentro para fora. A questão agora não é se você conhece alguém assim, é se você está se tornando ele. Você já começou a enxergar as pessoas como alavancas em vez de vidas? Observa mais do que fala? Sente-se desapegado, calmo, cirúrgico, mesmo em meio ao caos? E mais importante, gosta disso? Porque se você está evoluindo de narcisista para maquiavélico, pode se sentir mais forte, mais inteligente, até mesmo imbatível. Mas cuidado, esse tipo paga um preço pesado, sem conexão, sem paz, sem aliança verdadeira, apenas vantagem, apenas sobrevivência. E uma vez que escolhe esse caminho, não há retorno à inocência, apenas o próximo nível de escuridão. Ele não confia em você, ele não confia em ninguém. E é isso que o mantém afiado. O maquiavélico acorda já jogando o jogo, antes mesmo de checar o celular, antes de dizer uma palavra. Cada dia é um campo de batalha, não de violência, mas de posicionamento. Ele não precisa gritar para ser temido, só precisa saber o que você deseja, porque o homem que conhece seu desejo possui suas decisões. E o maquiavélico aperfeiçoou isso. Ele estuda as pessoas ao redor como um cientista. Aprende suas inseguranças, sua fome, sua culpa, não para curá-las, mas para usá-las. Seus relacionamentos são plantas baixas. Seus favores são armadilhas. Seu silêncio é estratégia. E quando chega a hora de atacar, ele não ergue a voz. Puxa um fio e toda a ilusão desmorona. Esse homem entende o que a maioria jamais entenderá. Controle é mais poderoso que afeto. Influência dura mais que intimidação. Se o narcisista precisa ser adorado e o bruto precisa ser obedecido, o maquiavélico precisa apenas ser obedecido sem resistência. E é isso que o torna perigoso. Você pensará que foi sua ideia se submeter. Acreditará que confia nele porque escolheu isso. Mas cada palavra que ouviu, cada elogio que recebeu, cada história que ele contou foi planejada, não para sua aprovação, mas para sua obediência. Ele não precisa convencê-lo, só precisa criar o ambiente em que resistir pareça exaustivo e concordar pareça natural. E quando você perceber que foi conduzido, já estará preso demais na teia para escapar. Mas isso não é sobre manipulação mesquinha. O maquiavélico não perde tempo com joguinhos emocionais. Sua visão é maior que atenção ou vingança. Ele quer império, controle sobre todo o tabuleiro, não apenas uma peça. E é por isso que frequentemente acende. Nos negócios, na política, na guerra, o estrategista frio está sempre por trás do trono, se não sentado nele. Ele calcula não apenas pessoas, mas sistemas. Encontra a dobradiça mais fraca da estrutura e aplica pressão. Ele não precisa de um trono para governar. Só precisa que o homem no trono lhe deva um favor. E essa é a genialidade. Enquanto outros correm atrás do poder diretamente, ele o adquire indiretamente, por meio de dívidas, segredos e silêncio. Ele não luta para governar a sala. Faz com que aquele que governa a sala pergunte a ele o que fazer em seguida. Mas aqui está a maldição desse tipo. Ninguém realmente o conhece. E esse isolamento, embora poderoso, torna-se sua própria prisão. Porque quando todos ao seu redor são peões, ninguém nunca está de fato próximo. Você começa a questionar a lealdade mesmo quando ela é real, antecipar a traição mesmo quando ela não vem. Torna-se viciado em superar todos e paranoico de que alguém possa fazer o mesmo com você. Assim, você nunca relaxa, nunca confia, nunca para de vigiar. Mesmo na vitória, há tensão. Mesmo na paz, há planejamento. Porque o maquiavélico confundiu maestria com significado. Ele dominou o jogo, mas perdeu o propósito de jogá-lo. É aqui que começa a virada sombria.
Alguns maquiavélicos se cansam de fingir, de representar, de esperar. E nesse cansaço, abandonam a estratégia por completo. O que surge em seu lugar não é cálculo, mas caos. A frieza se transforma em crueldade. A precisão se transforma em destruição. O manipulador se torna o destruidor. Porque, eventualmente, até o maquiavélico se cansa de puxar cordas. Ele quer sentir algo real. Mas uma conexão verdadeira já lhe é impossível. Então, ele busca outra coisa: sensação, risco, dor, poder pelo poder em si. É assim que o estrategista se transforma no terceiro tipo, o mais temido de todos. Antes dessa descida, você deve se perguntar: já chegou aqui? Você está jogando tão bem que já parou de perguntar por que começou a jogar? Está se isolando para se proteger? Ou porque já não acredita em nada além do controle? Seus relacionamentos se tornaram transações. Sua identidade se tornou estratégia? Porque se você já vive na mente do maquiavélico, então sabe como isso termina. Vitória fria, salas silenciosas, sem confiança, sem paz. Apenas uma mente que nunca para de girar e um mundo que nunca parece seguro o bastante para deixá-la descansar. E a partir daqui, a próxima fase não é mais alta, é mais profunda, mais primal, mais impiedosa e muito menos humana. Ele não precisa da sua aprovação, não precisa da sua lealdade, não precisa nem da sua atenção. O terceiro tipo já superou os jogos por completo. O psicopata não planeja como o maquiavélico, nem deseja admiração como o narcisista. Ele age em puro impulso, pura vontade, pura dominação, sem culpa, sem vergonha, sem hesitação. Enquanto os outros ficam presos calculando riscos, ele já está em movimento. E quando percebem o que está acontecendo, já acabou. O psicopata não se preocupa com reputação. Não é pesado por medo, arrependimento ou dúvida de si mesmo. E é isso que o torna mortal. Ele é a personificação do desapego. Não espiritual, mas cirúrgico. Um homem que não sente nada, exceto a excitação do poder quando os outros recuam. Você não o reconhece de imediato. Ele nem sempre parece caos. Na verdade, muitas vezes é calmo, calmo demais. Enquanto os outros explodem ou entram em pânico, ele apenas observa, olhos frios, fixos, indecifráveis. Ele não se justifica, não dá explicações em excesso. Ele simplesmente atravessa problemas, pessoas, consequências, como se não existissem, e para ele realmente não existem. Porque a consciência é um peso, a emoção é uma coleira, o passado é irrelevante, só o próximo movimento importa. É por isso que ele pode mentir sem piscar, ferir sem culpa, destruir sem pausa. Não é pessoal, nem mesmo maldade, é instinto. O predador não odeia a presa, ele simplesmente não se importa se ela sangra. Você o encontrará onde houver caos, não se escondendo dele, mas caminhando diretamente através dele. Enquanto o narcisista congela sem aplausos e o maquiavélico espera pelo momento perfeito, o psicopata cria o momento. Ele prospera no fogo, na imprevisibilidade, na guerra. E quanto mais descontrolado o mundo fica, mais poderoso ele se sente. Ele não entra em pânico quando as regras quebram. Ele as quebra primeiro. E isso lhe dá uma vantagem que aterroriza os mais fracos. Ele está disposto a ir mais longe, cruzar limites, ignorar leis, silenciar a moralidade. Porque para ele limites não são princípios éticos, são apenas opcionais. E a contenção da maioria das pessoas é apenas mais uma arma para ele explorar. Mas isso não é estupidez. O psicopata não é um bruto. Ele é calculista, focado e muitas vezes altamente inteligente. Sabe exatamente o que você espera que ele sinta e imita isso com perfeição. Pode dizer as palavras certas, mostrar o rosto adequado, até mesmo chorar se necessário. Mas por dentro, nada se move, nada permanece, porque sentir é ser vulnerável. E ele removeu essa parte de si há muito tempo.
talvez por trauma, talvez por escolha. Não importa. O que importa é que agora ele vive sem ser governado pela consciência, e isso lhe permite fazer o que outros não conseguem: entrar na tempestade sem se abalar e dobrá-la à sua vontade. Não porque seja corajoso, mas porque não se importa se morrer tentando. É por isso que o psicopata frequentemente se torna rei, quando impérios caem, quando as antigas regras já não protegem os fracos, quando instituições colapsam, quando o medo se espalha como fogo. Ele se ergue, porque todos os outros estão paralisados pelas consequências, mas ele não tem nenhuma. Enquanto os outros negociam, ele toma. Enquanto os outros hesitam, ele ataca. E mesmo aqueles que o enxergam claramente, ainda assim, o seguem. Não por amor, mas por admiração silenciosa. Porque no fundo, as pessoas admiram aquilo que temem, e temem aquilo que não podem prever. Esse é o dom do psicopata. Você nunca sabe se ele vai poupá-lo ou sorrir enquanto o destrói. Mas há um preço. O psicopata conquista o controle, mas perde a humanidade. Pode vencer a guerra, mas sairá do campo de batalha sozinho. Pode construir o império, mas sentará no trono em silêncio, porque ninguém confia nele, ninguém o ama, ninguém permanece. Ele é uma tempestade que passa, deixa corpos em seu rastro e segue em frente, intocado. Seu nome pode ecoar na história, mas ninguém chorará sua ausência. E a verdade é, ele não se importa. É isso que o torna trágico. Ele não quer ser salvo, não acredita em salvação. Só acredita em força, em dominação, na força crua e impiedosa da vontade que dobra o mundo de joelhos. E, uma vez que você abraça essa mentalidade, é quase impossível voltar atrás. Ainda assim, muitos tentam usar a máscara, imitem a postura, a frieza, o olhar fixo. Mas fingir ser um psicopata não é o mesmo que ser um. Porque quando o verdadeiro caos chega, a maioria dos homens vacila. A maioria implora. A maioria se quebra. Mas o verdadeiro psicopata caminha adiante, intocado. Não porque seja destemido, mas porque não tem nada a perder. E no momento em que você deixa de temer consequências, torna-se capaz de qualquer coisa. O psicopata não vacila porque o medo exige imaginação, e ele já não imagina dor, perda ou consequência. Ele foi além da narrativa, além da culpa, além das cordas emocionais que paralisam a maioria dos homens. E essa ausência de hesitação lhe dá uma vantagem terrível: velocidade. Enquanto outros analisam, o psicopata age. Enquanto outros se preocupam com resultados, ele os cria. Não com cautela, não metodicamente, mas com força bruta e explosiva que desestabiliza tudo em seu caminho. Isso não é imprudência, é liberdade. Uma liberdade que a maioria dos homens não consegue compreender, porque ainda estão presos à vergonha, à memória e à aprovação social. Mas o psicopata cortou esses laços há muito tempo, e nesse corte tornou-se intocável. Mas não confunda seu poder com sucesso. O psicopata não é um construtor, não é um estrategista, não se importa com legado, não negocia, não nutre, não preserva. Ele domina e segue em frente, prosperando na disrupção, não na criação, na conquista, não no governo. É por isso que muitos se esgotam, não pela derrota, mas pelo tédio, quando já não há mais inimigos para esmagar, nem linhas para cruzar, nem caos para alimentar. O prazer desaparece. E sem esse prazer, não resta nada. Porque ao contrário do maquiavélico, que calcula a longo prazo, ou do narcisista, que anseia por significado, o psicopata não olha além do momento. Sua vida é uma corrente de agoras, cada um mais barulhento, mais sangrento, mais desafiador que o anterior. Ainda assim, alguns deles alcançam alturas aterrorizantes. CEOs, generais, líderes de culto, chefes do crime. Eles comandam não pela inspiração,
mas pela força. Nem sempre física, muitas vezes psicológica. Seu olhar sozinho pode congelar uma sala. Seu silêncio pode quebrar um homem. Sua presença altera a gravidade porque todos a sentem. Este é alguém que não se importa com regras, nem as suas, nem as da sociedade, nem as de Deus. E, em um mundo construído sobre delírios compartilhados, moralidade, empatia, consequências, o homem que pisa fora dessas ilusões detém um poder impensável, o poder de agir sem restrição, decidir sem remorso, destruir sem piscar. Esse é o reino do psicopata, frio, absoluto, sem deuses. Mas é aqui que começa a ilusão da inveja. Muitos homens fracos admiram esse tipo. Acreditam que força significa ser temido, que para serem livres precisam não sentir nada, que para vencer devem se tornar impiedosos. Mas não entendem o preço. O psicopata não escolhe esse caminho. Ele é esse caminho. Seu vazio não é um trunfo, é uma condição, e vem acompanhado de um tormento silencioso que a maioria não enxerga: a desconexão, a incapacidade de amar, a incapacidade de sentir alegria, a incapacidade de pertencer. Ele pode governar a sala, mas nunca se sentirá em casa nela. Pode derrotar todos os inimigos, mas nunca encontrará paz, porque não existe paz sem apego. E ele já matou tudo em si mesmo que poderia se apegar. Pior ainda, quando o psicopata fracassa, ele implode. Não com emoção, mas com vazio. Ele não entra em espiral como o narcisista. Não recalibra como o maquiavélico. Ele simplesmente deixa de funcionar. Porque nunca aprendeu a sofrer. Nunca aprendeu a esperar. Nunca aprendeu a reconstruir. Só sabe dominar. E quando a dominação falha, não sobra nada. Nenhuma comunidade, nenhum propósito, nenhuma identidade. Apenas um silêncio frio, mais profundo que a morte, porque ainda está vivo. Esse é o custo final do terceiro tipo. Quando vence, fica sozinho. Quando perde, desaparece. De qualquer forma, a história termina em isolamento. E agora você deve se perguntar, pela última vez, qual tipo governa você? Qual máscara você tem usado por tanto tempo que esqueceu que era uma máscara? Você tem corrido atrás de aplausos como um narcisista, acreditando que a aprovação o tornaria real? Tem movido peças como o maquiavélico, convencido de que controle significa segurança? Ou já se tornou o psicopata, desapegado, eficiente, intocável, mas vazio? A maioria dos homens é governada por um, influenciada por outro, e finge não ser nenhum. Mas o único caminho para o verdadeiro poder é a honestidade brutal. Porque, quando você finalmente admite qual instinto sombrio o governa, não se torna fraco, se torna consciente. E a consciência é o começo da maestria. Não para suprimir a sombra, mas para dirigi-la. Não para fingir que é bom, mas para se tornar soberano sobre a própria escuridão. Esse é o poder mais raro. O homem que vê o narcisista em si e o disciplina. O homem que vê o maquiavélico em si e o afia. O homem que vê o psicopata em si e o acorrenta. Esse homem não é inocente, não é dócil, não é seguro, mas está desperto. E, em um mundo de homens adormecidos, ele é o tipo mais perigoso de todos. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe essa verdade. Você é governado por uma sombra, quer admita ou não, narcisista, maquiavélico, psicopata. Um deles já sussurra em seus instintos, molda suas escolhas, determina seu destino. Agora diga-me nos comentários, você está pronto para encarar a máscara que tem usado por tanto tempo que esqueceu que era uma máscara? Está disposto a dominar a escuridão que o governa, em vez de ser consumido por ela? Se esta mensagem tocou você, se fez sentido, escreva nos comentários: eu domino minha sombra. Vamos ver quantos aqui estão realmente prontos para transformar consciência em poder. E não se esqueça,
Continue assistindo o próximo vídeo. É importante, muito mais do que você imagina. Até lá!